A gente não pode sair multiplicando assim aos milhares qualquer orquídea. Uma orquídea assim que não esteja classificada dentro de uma categoria genética de padrão, uma orquídea assim que seja uma orquídea bem avaliada mesmo, né, que tem um padrão genético superior. Então, não vale a pena você sair multiplicando orquídeas de baixa categoria, orquídeas fraquinhas, orquídeas, assim, deformadas, entendeu? Então, a orquídea tem que ser de padrão para ser altamente compatível com a multiplicação em larga escala através de laboratórios. Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Vamos começar, então, mais um capítulo do nosso podcast. Vamos lá, Hamilton. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias para você ter a sua primeira orquídea linda, então, para facilitar essa sua jornada, para você ter aquela orquídea dos seus sonhos, aquela orquídea que você mesmo cultivou. Isso é aquela orquídea que você cultivou com as suas próprias mãos. Eu sou a Rosemary. Eu sou o Hamilton. E o tema de hoje é multiplicando as suas orquídeas com sucesso. Opa, isso é legal. Eu lembro quando eu era pequeno, lá em Barbacena, tinha um desenho dos impossíveis. Era uma citação aos Beatles. E tinha lá o multi-homem, ele se multiplicava. É isso que você vai ensinar a fazer com as orquídeas, a multiplicar as orquídeas? Mais ou menos assim, amigo, mais ou menos. Mas não é tão rapidinho como no desenho. Não é. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo a ser seguido. Ah, interessante. Interessante. Então, você vai falar como as orquídeas se multiplicam e se a gente pode tirar proveito disso. Rose, por que seria uma vantagem eu entender esse assunto aí da multiplicação das orquídeas? Hamilton, essa é uma grande oportunidade para a gente entender, principalmente para quem está começando a cultivar as suas orquídeas, o que a gente pode fazer com as nossas orquídeas, elas sendo plantas perenes, são plantas que vão viver muitos anos, né? Uma orquídea, ela tem condições de viver décadas, 20 anos, 30 anos ou até mais na sua família. Então, com o passar do tempo, conforme ela for crescendo, é possível você tirar mudas dessa orquídea, multiplicar a sua orquídea do jeito certo. Você pode vender essa sua orquídea, você pode presentear outras pessoas que você ama com as filhas das suas orquídeas. E tem muitas formas de a gente fazer isso. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Interessante. Então, você falou, tem um aspecto econômico, que eu posso... Eu tinha uma orquídea, aí fiz as mudas, depois de um tempo eu tenho 3, 4 orquídeas sem gastar com novas orquídeas. Tem um aspecto emocional, que é quando eu dou para outra pessoa uma muda, mas não é uma orquídea qualquer, é uma orquídea que você cuidou, né? Que você dedicou carinho, que você dedicou energia para ela. Você está passando uma parte dessa dedicação toda para outra pessoa, uma pessoa querida. Eu acho que isso tem mais valor do que se você desse uma outra orquídea da mesma espécie comprada numa floricultura, né? Sim, realmente. Quando aquela orquídea foi cultivada por você anos a fio, né? Aquela orquídea ela tem um valor sentimental muito maior. Mas também aqui a gente tem outra oportunidade muito importante, Hamilton, que é o fator social.
você cultiva a sua orquídea, você deixa a sua orquídea exemplar, com um vegetal maravilhoso e com belíssimas florações. O que você pode fazer com essa sua orquídea? Você pode levá-la a participar de exposições. Muitas outras pessoas vão vir visitar a sua orquídea lá na exposição, vão admirar a sua planta, vão te elogiar, e a sua planta vai ser mais valorizada ainda, principalmente se você receber um prêmio lá na exposição. Olha só quantas vantagens para a pessoa que cultiva orquídeas. Nossa, e você pode ganhar um prêmio, e esse prêmio pode até ser um prêmio em dinheiro também? Sim, dependendo das categorias de cada exposição, dos regulamentos de cada exposição, sim. Quando não, você recebe medalhas, troféus, premiações, assim, que classificam a sua orquídea no mundo das orquídeas. E uma orquídea com premiações, assim, de nível A, né, de alto escalão, você pode levar ela para qualquer lugar do planeta e participar de exposições, ou então vender a sua orquídea e deixar essa sua orquídea também como um patrimônio genético, porque as orquídeas, quando elas recebem altas premiações, é porque são plantas, digamos assim, com pedigree, são plantas de altíssima qualidade genética. Então, essas plantas são para matrizes mesmo, né, para reprodução. E olha só aqui, outra oportunidade, né, para reproduzir a sua planta, para espalhar ela para o mundo todo. Nossa, que legal. De curiosidade, assim, uma orquídea, depois de alguns anos, ela pode, ou durante a vida, vamos imaginar que ela tenha 50 anos, você consegue estimar quantas filhotinhas ela consegue gerar? Ou é muita viagem? Olha, conforme a técnica que for utilizada na propagação dessa orquídea, você pode perder a conta de quantas mudinhas essa orquídea pode gerar. Por exemplo, se ela passar por um processo de meristemagem, né, em laboratório, ela pode ser multiplicada a um número infinito. Então, olha só a grande vantagem, né, de você multiplicar a sua orquídea em laboratório também. Essa é uma das técnicas que a gente pode discutir um pouco aqui hoje, no nosso tema, multiplicando suas orquídeas com sucesso. Interessante, muito Mas interessante. lembrando bem, Hamilton, desculpa te interromper, a gente não pode sair multiplicando assim aos milhares qualquer orquídea. Uma orquídea assim que não esteja classificada dentro de uma categoria genética de padrão, uma orquídea assim que seja uma orquídea bem avaliada mesmo, né, que tem um padrão genético superior. Então, não vale a pena você sair multiplicando orquídeas de baixa categoria, orquídeas fraquinhas, orquídeas, assim, deformadas, entendeu? Então, a orquídea tem que ser de padrão para ser altamente compatível com a multiplicação em larga escala através de laboratórios. Pode parecer preconceituoso o que eu vou falar, mas é um vira-latinha, né, que você está multiplicando. É verdade, às vezes não compensa, não vale a pena a gente ficar multiplicando os vira-latinhas, né? Porque você vai encher o mundo de vira-latinhas, não vai ter muito valor, assim, a nível comercial, por exemplo. Você pode deixar todos eles ali no seu orquidário, mas só vai ficar, assim, te ocupando tempo, ocupando seu espaço. Então, vale mais a pena a gente investir tempo e trabalho com uma orquídea de valor genético mais conceituado do que com os vira-latinhas. Interessante isso. Rose, e o que é que... Bom, você já falou da oportunidade, né, das oportunidades que a gente tem quando faz a divisão, a multiplicação aí das orquídeas, e você já deve ter visto muita situação em que as pessoas tentam fazer isso, tirar a muda, fazer a divisão, e, e não deu bom. Onde é que as pessoas mais erram para fazer essas multiplicações aí das orquídeas?
Um erro bastante comum é um tipo de divisão que a gente costuma fazer com as orquídeas e que as pessoas, assim, que são mais leigas, que ainda não têm um conhecimento suficiente para fazer aquele processo, fazem e cometem o erro, que é dividir a orquídea através de cakes. Cakes é uma palavra de origem latina, se não me engano, e ela quer dizer que é um filhote da orquídea. Então, determinados gêneros se multiplicam através de cakes, ou seja, em uma haste floral, por exemplo, depois que secam as flores, existem alguns nozinhos chamados gemas ali nas interseções entre um pedacinho, entre um gominho da haste e outro, que ali pode ser gerado um cake, que é um filhotinho, uma mudinha. Então, muitas vezes as pessoas pegam aquele filhotinho, retira da haste e planta. E ele não estava ainda no momento, naquele período certo para ser retirado da planta-mãe e plantado. Porque ele precisa ter o seu desenvolvimento, a gente tem que entender qual é o momento certo de fazer aquela separação da mãe e plantar, porque senão a plantinha morre, ela não consegue se desenvolver, porque ela ainda precisava mamar mais um pouquinho lá na planta-mãe. Então, às vezes, a pessoa comete esse erro, tira o bebê antes da hora da mãe e planta no vaso e depois ele definha até morrer. Nossa. Tem outro erro que você se lembra? Também em Sim, relação a isso? tem vários. Por exemplo, quando você vai fazer uma divisão de touceira, que é uma outra técnica para a gente multiplicar as nossas orquídeas, mas a planta ainda não está em condições ideais, ela não se desenvolveu suficientemente bem para você fazer aquela divisão. Aí a pessoa pega uma faca suja, sem esterilização daquela faca, pega uma faca lá de qualquer jeito e faz um corte naquela planta. E aí dá para outra pessoa, ou faz o que ela quiser com aquele corte, né? E o que, que vai acontecer? Aquela planta pode sofrer as consequências desse ato mal pensado e pode vir a morrer também. Nossa. É porque quando você fala, eu vou cortar uma planta, tá na terra, pode usar qualquer coisa, não precisa limpar nada, né? Qualquer instrumento. E não é bem, Mas né? não é bem assim, não. Mesmo as orquídeas terrestres, que são as orquídeas que a gente planta com terra, elas também precisam de todos os cuidados na hora de fazer a divisão de touceira, porque senão a gente acaba prejudicando, acaba trazendo algum tipo de doença para aquela orquídea e o resultado lá na frente não vai ser o desejado. Então, aquela planta pode sofrer e pode até vir a morrer também. Rose, e é um erro também a orquídea nova. Você já falou que às vezes que tem uma técnica que corta um pedaço do nozinho e tenta replantar. Da touceira, as pessoas, a planta está nova ainda e o que pode acontecer quando tira um pedaço da touceira, sendo que ela ainda estava nova, não estava pronta para aquilo? O que acontece? Então, a gente acaba prejudicando os dois lados, tanto a planta que a gente tira para fazer uma muda, porque ela ainda está fraquinha, ela ainda não está com energias suficientes reservadas para ela se desenvolver, e a planta mãe também, que ainda não estava no momento de gerar uma planta filha, um filhote, de ser recortada e ser dividida, então ela também pode sofrer, porque vai atrapalhar o seu desenvolvimento, vai atrapalhar o desenvolvimento de novos brotos e as próximas florações também vão ficar prejudicadas. Então, as duas partes, se for feita a divisão no momento errado, as duas partes saem prejudicadas. Então, não vale a pena. Então, é melhor a gente aguardar mais um período, um ano que seja, para fazer a divisão no momento certo. Aí as duas plantas se desenvolvem normalmente, que é o que a gente deseja, né? Quando você fala esperar um ano para fazer no momento certo, não quer dizer que tem que ser naquele mês, se passar daquilo. Não. A partir dali, você pode esperar quanto tempo? Quanto tempo você poderia esperar para fazer a divisão? O tempo para a gente. Hamilton, só um minutinho, eu vou
tirar a Aham. casquinha daqui, depois a gente corta. Tá. Olha só. Então, o tempo que a gente precisa para aguardar para fazer o corte dessa orquídea, para dividir as mudas, é indeterminado. Você pode esperar 1 ano, 2 anos, 5 anos, isso aí não vai dar muita diferença. Porque, por exemplo, você tem uma orquídea dentro de um vaso, aí ela cresceu, ela encheu todinho aquele vaso, não tem mais espaço para aquelas raízes ficarem morando ali dentro do vaso. E conforme a espécie da orquídea, ela vai emitindo raízes para fora do vaso. Existem algumas espécies que gostam que as raízes ficam todas assim, entrelaçadas em forma de círculo dentro do vaso. Essas sofrem mais do que aquelas uma que emitem suas raízes para fora dos vasos. Essas umas a gente consegue deixar assim anos, mas aí a gente tem que tomar os cuidados devidos para essa planta sobreviver bem. A gente vai fertilizando do jeito certo. Agora, aquelas uma que estão dentro do vaso, que as raízes ficaram todas ali circuladas ali dentro do vaso e não tem mais espaço para ela crescer, elas têm necessidade de ser desenvasada, se possível, fazer uma divisão da planta, porque ela já está grande o suficientemente para você fazer a divisão, tirar mudas e fazer depois o que você pretender com aquela orquídea, ou vender a muda, ou trocar a muda com outra pessoa, para você poder aumentar a sua coleção, e assim vai. Então, é importante, em determinados momentos, a gente pensar e avaliar se aquela planta pode e se ela está precisando ser dividida. Aí a gente vai avaliar a situação de como ela está. E você falou de duas, deve ter outras formas, muitas outras, mas você falou duas formas para fazer a retirada de muda, né? Essa que você tira do gominho e essa que você divide os bulbos, a parte mais basal aí da planta. Tem uma delas que é melhor do que a outra? Digamos assim, que a meristemagem é uma das formas melhores em questão de quantidade de mudas que você pretende obter, porque aí você vai retirar uma parte, você normalmente tem que ser uma pessoa especializada, né? Eu digo você, a pessoa que vai fazer esse trabalho de retirar uma parte ali da orquídea, que vai ser levada para o laboratório para ser multiplicada em alta escala. Então, com isso, a pessoa ganha muitas mudas, ela obtém muitas mudas vindas do laboratório em pouco tempo. Então, essa é uma vantagem muito boa. Agora, para quem é apenas um colecionador que quer dividir as suas orquídeas ali em casa, para você se ocupar, para ter o seu momento de relaxamento, ali de experiências dentro do seu orquidário, você mesmo quer ser ali o mini Deus, né, que faz a sua orquídea crescer e se multiplicar, e vai dividindo vasos, e vai presenteando pessoas com as suas mudas. Então, ali, você pode também fazer a divisão das touceiras, você pode retirar os cakes, que são os filhotes, e ir plantando em vasos individuais, e dessa forma você vai aumentando a sua coleção e preenchendo todo aquele seu tempo, porque se você escolheu cultivar orquídeas para o seu momento de relaxamento, para a sua terapia, para o seu hobby, então isso é o ideal para você. Agora, para fazer a multiplicação em larga escala através de laboratórios, essa já é uma prática para os comerciantes, né, para as pessoas que desejam comercializar as mudas que veio das suas orquídeas, mas lembrando que tem que ser mudas selecionadas com padrão genético muito bom, para valer a pena você levar para um laboratório, porque existe um custo para isso, né? Existe um investimento. Então, não vale a pena você investir um alto valor ali para multiplicar uma plantinha assim, como a gente pode chamar de um cachorrinho vira-lata, né? Então, não vale a pena. Então, em casa, você pode fazer as divisões de touceira, você vai se beneficiar muito com isso. Rose, você leu meus pensamentos, porque
você já tinha falado em outras oportunidades da questão de usar laboratório para fazer a divisão, para fazer estudo da genética das orquídeas. Se eu quiser só fazer a multiplicação, você tem ideia da ordem do custo? Assim, não precisa falar com precisão, mas a ordem de custo para eu levar uma orquídea que eu acho que é super bonita lá, para fazer divisão e tirar um monte de mudinha, e quanto tempo isso demora? O custo, Hamilton, não sei te falar agora no momento quanto que vai ficar. Não é assim um investimento muito barato, não. Agora, você leva ou a parte que vai ser meristemada da planta, ou então as sementes, porque através do laboratório você vai dividir as suas plantas de duas formas, ou através dos sementes, ou através da meristemagem, que são nada mais nada menos do que os clones da sua orquídea que vão ser gerados em larga escala. Imagina, então, você tem lá no seu orquidário uma planta belíssima e você quer multiplicá-la. Aí você faz os clones dela, vão ser milhares de plantinhas, todas assim, iguais à sua que você tem ali. Agora, o tempo vai variar muito de gênero de orquídea que você quer multiplicar, de espécie que você quer multiplicar. No mínimo, 1 ano, 2 anos, para elas vegetarem lá no laboratório, conforme a espécie, e depois você traz os frascos para sua casa, né, para o seu orquidário. Aí, o destino que você vai dar para essas mudinhas, aí você vai definir depois. Agora, o custo não é assim muito barato, não, mas se você pretender, a gente pode voltar aqui falando desse tema e a gente coloca tudo ali no preto e no branco, ali no papel. Não, interessante, não pode ser muito barato, porque se fica 2 anos a orquídea sob os cuidados dele, sob os cuidados do pessoal do laboratório, imagina, 2 anos o técnico olhando aquilo lá, por melhor que seja, por menor que seja o salário do técnico, vai sair um absurdo isso, né? Sim, você tem que pensar assim em termos de aluguel, né? 2 anos de aluguel ali da salinha, que ela recebe todo o tratamento adequado que aquelas mudinhas precisam, quanto à iluminação, quanto ao cuidado com a temperatura, e os cuidados são dia e noite, dia e noite. Então, por isso que eu te falo, o investimento não é baratinho, né? Então, tem que ser um cultivador de orquídeas assim de nível mais avançado para fazer isso, e não para uma pessoa que esteja iniciando ainda, principalmente porque precisa de muitos conhecimentos até chegar nesse ponto. A não ser que você tenha assim bastante dinheiro para investir no começo, aí você já adquire plantas de alto valor genético e aí dá continuidade ao processo. Então, tudo vai depender da condição financeira de cada um, né? E essa característica, você falou, alto valor genético, isso é testado pelos laboratórios? É como o pedigree, por exemplo. Ah, tem uma cachorrinha que é filha do Van Basten e da Lady não sei das quantas, que são filhos de não sei quem. Então tem todo o pedigree. Com as orquídeas acontece a mesma coisa? A mesma coisa, Hamilton, principalmente quando se trata de híbridos, né? Para você ter uma hibridação com um resultado de padrão, essas orquídeas passaram por um processo longo de várias gerações, vamos supor, 10 cruzamentos, 15 cruzamentos, até chegar naquela planta selecionada geneticamente, né? Então, esse é um processo longo, lento, para pessoas especializadas. Porque se para sair uma mudinha demora 2 anos, várias mudinhas, né, no laboratório, demora 2 anos, e ela deve vir bem pequenininha ainda, né? Sim. Até essas orquídeas estarem em tamanho adulto, produzindo flores, você pode botar aí mais uns 2, 3 anos. Sim, dependendo da espécie. Então, vê a brincadeira, 5 anos, né, Uhum. Mas também tem o outro lado que a pessoa também pode fazer. Em se tratando de espécies, a coisa é um pouquinho mais simples.
Se você tem uma espécie nativa que ela não foi cruzada, não foi hibridada ainda, e você quer fazer a multiplicação daquela espécie, você escolhe uma planta vigorosa, uma planta saudável, que tenha condições de gerar sementes fortes, sementes boas, sementes viáveis, e você também pode levar essas sementes no laboratório para fazer a multiplicação da sua orquídea, porque sendo uma espécie pura e uma planta forte, saudável, com características boas, você consegue obter plantas boas também, e depois você vai conseguir também comercializar aquelas plantas, porque as espécies são muito valorizadas, principalmente para a gente preservar as espécies nativas, independente de qual região ela seja, né? De qualquer estado, ou do Brasil, ou até mesmo de outros países, não importa. O importante é que as espécies devem ser preservadas, e principalmente as espécies. Você tendo na sua coleção espécies valorizadas, espécies que já não são encontradas com facilidade na natureza, essas espécies são muito valorizadas em qualquer lugar do mundo. Principalmente, vamos pensar assim, que no Japão, eles gostam muito de orquídeas brasileiras, então, espécies brasileiras de qualidade são muito valorizadas lá fora. Então, você pode propagar a sua espécie e depois ter um alto valor comercial por elas também. Olha, no Japão, eu imaginei, se você me perguntasse, eu ia dizer que, bom, eles devem ter também orquídeas cobiçadas pelos brasileiros, né? Sim, 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 mas existem muitas orquídeas brasileiras cobiçadas pelos japoneses e por outros estrangeiros também, são muito valorizadas. Desde a época de, nossa, séculos atrás, né, quando começaram a colecionar orquídeas, assim, nossa, há muito tempo mesmo, as orquídeas brasileiras foram traficadas mesmo, muitas orquídeas brasileiras foram traficadas, então o valor genético das espécies é muito valorizado, muito conceituado mesmo. Nossa, que interessante. E você falou que se você tirar muda antes do tempo, você pode matar as duas plantas, a mãe e a filha, e se passar um tempo não tem problema, exceto para aqueles casos em que as raízes ficam se enrodilhando dentro do vaso, né? E aí Uhum. fica um pouco. E como é que você percebe? Se é daquela pessoa assim que não liga muito para tempo, ou então ela de repente ela ganhou essa orquídea de outra pessoa, como é que você percebe? Que característica, que sinal que a orquídea te dá que aquele vaso está pequeno para ela? Se for uma orquídea que gosta de emitir as raízes assim para fora do vaso, que elas fogem mesmo do vaso, quando elas estão assim muito para fora, ela já está indicando para você que é o momento ideal de você fazer um corte naquela planta, é, tirar uma muda daquela planta e dividir e plantar ela em vaso separado, porque isso vai facilitar também a sua vida como cultivador daquela orquídea, porque uma orquídea dentro do vaso, ela com as raízes todas dentro do vaso, ela vai te dar menos preocupação, ou seja, você vai colocar um substrato bom para ela, bem drenante, que escoa o excesso de água e onde você vai pôr o fertilizante, então aquele substrato vai ficar fofinho, as raízes vão grudando ali dentro e vai ficar com um jeito assim fácil para ela se alimentar e se desenvolver. Então, isso vai facilitar para a orquídea, porque ali dentro do substrato você coloca o nutriente que ela vai precisar, e aí você pode passear, você pode viajar, tranquilo. Aquela orquídea tem o alimento que ela precisa ali dentro do vaso. É um pouquinho diferente quando as raízes vão crescendo muito assim para fora do vaso, e de repente você quer viajar, ficar um mês fora, e aquelas raízes ali não estão recebendo todo o nutriente que ela está precisando no momento, porque às vezes depende de uma pulverização, e assim vai. Então, tem os momentos certos para você fazer a divisão. Agora, quando a planta está dentro do vaso, e você vê que está tudo apertadinho ali,
É ideal também você desenvasar aquela planta, e se for o caso que ela já tem bulbos suficientes para você fazer um corte, fazer uma divisão, você faça também, porque quando as raízes ficam muito apertadas ali dentro do vaso, vai faltando espaço para aquelas raízes ficarem mais arejadas e retirarem dali o nutriente que ela precisa e também a água. Imagina assim um cubo compacto, igual aquelas pipocas que a gente compra assim com compactas mesmo, né? Bem apertadinhas. As raízes também, então elas têm dificuldade para se alimentar. Então, é o momento para você pensar em fazer uma divisão. Mas, fora isso, quando ela está muito apertada, vou viajar aqui no exemplo. A folha fica azul, ela para de dar flor, pode acontecer isso? Pode acontecer de a planta sofrer por falta de nutrição para ela. Então, se ela está muito apertada, mas esse muito apertado que eu falo é em excesso mesmo, porque existem orquídeas que gostam de ficar apertadinhas no vaso, mas não ao extremo de ficar ali como se fosse um tijolo que não tem mais espaço para a raiz respirar e nem absorver os nutrientes. Isso acontece também com plantas muito desenvolvidas, assim, muito velhas e que passaram muitos anos sem ser trocado de vaso, sem ser renovado o substrato para a orquídea. Então, ela chega num ponto que ela comeu todinho aquele substrato e não tem mais substrato ali dentro do vaso, é só raiz, só raiz. Então, falta nutriente para aquela orquídea. Então, é ideal fazer o replantio, porque senão as folhas começam a sofrer, começam a crescer folhas assim, menos robustas, folhas assim mais fracas, e o padrão da planta vai diminuindo. Então, é preciso fazer esse replante, esse cuidado, para elas manterem o padrão desejado da espécie. Rose, se a gente, lógico que varia de espécie para espécie, mas em linhas gerais, a partir, qual é o tempo assim que você fala, olha, eu comprei essa orquídea na floricultura, ela tinha 2 anos, e agora está comigo, ela tinha 2 anos, antes de qual é o tempo mínimo assim que você fala, olha, antes de 3 anos esquece, qualquer espécie, não dá para tirar muda, e depois que você está com ela, eu vou viajar aqui no exemplo, que você está com aquela orquídea, mais de 10 anos, ela já cresceu o suficiente para você dividir, trocar de vaso minimamente. Se você não quiser dividir, pelo menos colocar num vaso maior, com mais substrato, para dar um espaço para ela. Você tem esses números ou é viagem da minha cabeça? Não, Hamilton, independente do tempo da idade da sua orquídea, você vai pensar assim, vou te dar uma resposta bem simples para clarear um pouquinho. Você quer dividir aquela orquídea que você comprou hoje. Quanto tempo, daqui quanto tempo você vai poder fazer isso? Isso tudo vai depender de como está aquela planta que você comprou. Quantos bulbos tem aquela planta? Vamos supor que estejamos falando de uma catleia, por exemplo. Se a sua orquídea, quando você comprou, tem 5 bulbos ou 3 bulbos que seja, é o mínimo ideal para uma muda de orquídea. Se ela tem 3 bulbos, quando ela tiver 6, você pode dividir. Quando ela tiver 8, melhor ainda. Quando ela tiver 10, melhor ainda. Aí você divide no meio 5 bulbos para cada muda. Então, a partir de 3 bulbos, no mínimo, você consegue já dividir uma catleia. Mas lembrando que quanto mais bulbos ficar, tanto na matriz, na mãe, quanto na filha, melhor, menor vai ser o tempo para essas duas plantas florescer novamente. Então, pense assim, quanto mais forte aquela muda estiver, melhor. E isso pode ser daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, vai depender da espécie e do processo assim de desenvolvimento de cada espécie. Algumas se desenvolvem mais rapidamente e outras mais lentamente. Tá, e depois de quanto tempo assim, só para eu ter uma ideia em termos de quantos anos, ela está grande o suficiente para você, não, agora eu tenho que minimamente trocar de vaso. Se eu não quiser dividir, mas trocar de vaso eu tenho que trocar.
A gente recomenda fazer a troca do vaso pelo menos a cada 2 anos, no mínimo, né? Mas isso também pode variar de espécie para espécie. Existem algumas espécies que se desenvolvem mais rapidamente, então a gente pode trocar com menos tempo. Com 1 ano já é bom fazer o replante. Agora, existem outras que demoram um pouco mais, mas deixar um substrato dentro do vaso acima de 2 anos, 3 anos, não é assim tão viável, porque dependendo do tipo que você utiliza ali dentro, ele vai se deteriorando, ele vai se decompondo e pode prejudicar a planta também. Então, um padrão assim é a cada 2 anos fazer o replante da sua orquídea. E esse replante não precisa necessariamente ser para um vaso maior. É mais para trocar o substrato mesmo. Sim, sim, para trocar o substrato, mas tudo vai depender da espécie que você tem ali na sua mão. Tá. Porque Nossa. se uma espécie que você tem ali que se desenvolve rapidamente, que solta vários brotos, e existem vários tipos de orquídea, umas que soltam broto todo ao redor da touceira, outras que soltam só para um lado, então a gente tem que avaliar a planta para ver se é necessário já trocar de vaso, aumentar o tamanho do vaso, ou manter ela dentro do mesmo vaso, só trocar o substrato. Então a gente tem que avaliar o conjunto todo ali da planta. Interessante. Mas isso é fácil, Hamilton. Ali no nosso curso a gente ensina assim tudo, do absoluto zero para a pessoa. Não precisa se preocupar com esses detalhes. A gente mostra tudo, passo a passo, várias espécies assim, tranquilo. Porque você sempre fala e todas as questões, elas acabam passando pelo conhecimento que você precisa ter da planta, né? Sim. E com esse número gigantesco de espécies que a gente tem, se você não tiver uma fonte boa, firme e de experiência, né, com conhecimento, você vai estar embarcando numa canoa furada. Certo. Por exemplo, a pessoa comprou uma orquídea ou ganhou uma orquídea chamada odontoglossum, né? Rose, o que eu faço com a minha odontoglossum? Como que eu vou replantar essa orquídea? Quando que eu vou replantar essa orquídea? Como que eu vou replantar essa orquídea? Então, esse é um exemplo. Você me manda a pergunta, fala da sua planta, e a gente vai orientar tudo, do jeitinho que aquela planta precisa ser replantada, ser tratada, o que ela precisa para sobreviver e para não atrapalhar as próximas florações para você, que é isso que você precisa, né? Que você deseja. Deixar essa sua orquídea se desenvolvendo plenamente, do jeito que ela gosta, e te dando as flores, que é o nosso troféu, no final das contas. É isso aí. Nossa, Rosângela, você fez um raio-x aqui do processo de multiplicação das orquídeas. Muito obrigado, Rose, pela oportunidade de aprender mais um pouquinho com você. Eu que agradeço a oportunidade, Hamilton, lembrando ainda que nós esquecemos ainda de falar sobre as estaquias, que é um outro jeito da gente fazer a divisão das nossas mudas também. Determinadas orquídeas, a gente pode pegar os seus bulbos, principalmente quando é uma haste, fazer os cortes assim, e enterrar e deixar ele enraizar e brotar e formar novas mudinhas. Olha, então nós temos diversas formas de multiplicar as nossas orquídeas para trazer mais alegrias para a gente, né, Milton? Então, a gente se vê aqui nas nossas lives toda terça e toda quinta, às 20 horas. E quem tiver dúvidas, quem quiser saber como plantar determinada orquídea, como multiplicar determinada espécie de orquídea, mesmo que a sua orquídea seja uma planta híbrida, deixa aqui nos comentários anotado, que depois a gente volta orientando vocês. Legal. Rose, muito obrigado. Obrigada também, Hamilton. Boa noite e até a próxima live. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.